Olá, seja muito bem-vindo ao Advogados Seguros, um podcast com o Dr. Diomedes Bastos e o Dr. Henrique Schomer, especialistas em direito securitário. E o tema de hoje é seguros. Você está realmente protegido? Fica com a gente que o Advogados Seguros está começando. É um prazer ter vocês aqui hoje. Como é nosso primeiro episódio, eu trouxe uma apresentação, para o nosso público. O Dr. Diomedes Bastos é graduado em Direito pela PUC Paraná, especializado em Direito do Seguro pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito Privado com foco no novo Código Civil pelo IBESG Curitiba e membro da Associação Internacional do Direito do Seguro. O Dr. Henrique Schomer é formado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, atua desde 1985 na área de seguros e atua desde o ano de 2002 como advogado na área de seguros e acidentes de trânsito, prestando assessoria para corretores de seguros e respectivos segurados. Agora eu quero que vocês me contem como vocês entraram no ramo securitário. Certo, acho que começo por mim aqui. Eu me formei em 2000, em Curitiba, e em 2001 eu consegui uma oportunidade de trabalho no Banco HSBC, mais especificamente na seguradora, né? Trabalhei no jurídico do HSBC por 3 anos, e lá eu tive o primeiro contato com o ramo securitário. Era uma seguradora de grande porte e tive contato em todos os ramos, ela operava em todos os ramos, e lá que eu comecei, me apaixonei por esse ramo do direito e vi que era um ramo muito profícuo e acabei me estabelecendo nessa área e estou aí até hoje. Eu iniciei em 1984 na antiga Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais, que é uma seguradora que tinha a matriz. A única seguradora que tinha uma matriz numa cidade do interior do Brasil. As outras seguradoras todas têm matriz em capitais. Essa seguradora, em 1998, foi comprada pela Bradesco. Então, em 1984, eu entrei na seguradora, trabalhei iniciando como auxiliar de escritório, e aí fui galgando posições. Em 1991, eu me formei em Direito, e comecei a prestar assessoria na área jurídica e na regulação de sinistro de todos os ramos. Em 2002, eu saí da seguradora, me desliguei da então Bradesco e começamos a prestar serviços para os corretores de seguros e para os segurados, em todos os ramos de seguro. É muita estrada, né? E como é que vocês se conheceram no meio disso? Pois então, eu volto de Curitiba para o Rio Grande do Sul em 2005, aí monto o escritório em Novo Hamburgo e começo a ter contato com os corretores de seguro, que é uma área específica que atende corretores. E num evento com corretores eu encontrei o Henrique. Começamos a conversar, a gente viu que tinha afinidade, que tinha o mesmo foco de trabalho e convidei ele a fazer parceria comigo no escritório. Ele tinha o escritório dele e a gente evoluiu essa conversa e acabamos em 2008, a gente acabou juntando os trapos, digamos assim. No primeiro momento, em 2008, cada um ainda trabalhava no seu escritório. Em 2010, 2011, Diomedes, a gente começou a trabalhar juntos, e desde lá... Estamos até hoje atendendo corretores, segurados, tudo nessa área securitária. Sim. Muito bacana essa parceria de vocês de tanto tempo, Mas hoje a gente está falando sobre seguro. Quais são os tipos, quais as diferenças que a gente precisa, qual a diferenciação que a gente precisa saber sobre seguro? Certo. Primeiro, acho que é importante a gente ter uma noção do que é o seguro, da importância do seguro na economia brasileira ou de qualquer país, O seguro ele tem a sua origem nas primeiras companhias de navegação internacional. Era uma união entre armadores para proteger as cargas das incertezas das navegações. Ele vem para o Brasil em 1808, com a abertura dos portos,
ele vai evoluindo e a primeira legislação específica é em 1966, com o Decreto-Lei 7366, que então institui a SUSEP e passa a regulamentar o seguro no Brasil. Depois se regulamenta a profissão do corretor de seguros e atualmente já tem um novo marco legal que vai entrar em vigor no final do ano, que a gente vai abordar mais para frente, mas o seguro ele é importante para a economia de um país. As pessoas às vezes têm uma compreensão errada do seguro, eles veem o seguro como uma despesa, quando na verdade ele é um investimento. Você imagina quantas operações de crédito são feitas ou deixam de ser feitas por não terem seguro e outras são feitas por existir o seguro por trás. O seguro protege o patrimônio das pessoas, tanto o patrimônio privado quanto o patrimônio corporativo. Basicamente, ele é um fomento do negócio, né? E então o seguro tem uma infinidade de ramos. Talvez o Henrique possa acrescentar os ramos, mas parte desde seguros de pessoas, seguro de danos, seguro de responsabilidade civil, seguros de grandes riscos, seguros obrigatórios, né? Então, seguro prestamista, quando eu vou comprar um celular numa loja e eu quero fazer um seguro do meu aparelho, consigo fazer. Seguro prestamista mais especificamente quando eu vou adquirir um imóvel e vou financiar esse imóvel, obrigatoriamente eu tenho que contratar um seguro, porque se eu ficar sem trabalho, o seguro vai me garantir o pagamento das prestações. Complementando o que o Diomedes está falando, a indústria do seguro é uma indústria muito sólida, uma indústria confiável. Eu fiz umas anotações. Nos 7 primeiros meses de 2025, o setor pagou 154 bilhões e 500 milhões em indenizações. É muita coisa. É muita coisa, né? E no mês de julho foram pagos 23 bilhões em indenizações. Então, as pessoas podem ter certeza, podem confiar na instituição do seguro, que são empresas sólidas e, eventualmente, né, Diomedes, acontece de uma e outra seguradora, mas isso é muito raro, né? Entrar em liquidação extrajudicial nesse sentido, mas praticamente as seguradoras mais confiáveis, né, que estão mais tempo no mercado, são seguradoras muito sólidas, confiáveis e que as pessoas com certeza podem fazer seguro, que vão ter o resguardo depois num eventual sinistro. Sim, até porque é um assunto que está sempre na vida do brasileiro, né? Seja na hora de comprar um carro, seja na hora de comprar uma residência, um apartamento. Então é muito importante a gente ter esse tipo de informação, né? Exato. E o mercado segurador, ele é supervisionado no Brasil, né? Além da SUSEP, que é a superintendência que regulamenta e edita normas, o Banco Central também monitora as seguradoras. Acho que é importante a gente já trazer uma diferenciação entre seguro e as associações, né? Isso muitas pessoas confundem. Seguro é comercializado por seguradora. Essas proteções veiculares que surgiu nos últimos anos, isso são associações que não têm nada a ver com o mercado segurador. Agora vai ter tá se formando uma legislação para regulamentar as associações, mas a gente acredita que vai demorar mais uns 2, 3 anos até que haja uma regulamentação. Mas então, para o consumidor é importante ter essa diferenciação. Quando ele for abordado por algum agente ou algum corretor, para ele ter certeza do que o que está sendo ofertado para ele é um seguro e não uma associação ou uma cooperativa de cooperados em proteção veicular, né? Quem regulamenta as seguradoras é a SUSEP, né, Superintendência de Seguros Privados, e tem toda uma regulamentação. A seguradora tem que ter uma reserva técnica, né? Cada sinistro reclamado, a seguradora deve fazer, digamos assim, uma poupança para que no futuro esse sinistro seja pago. São casos em que as associações normalmente não têm, né? Então, a seguradora são empresas sólidas, né? O segurado pode confiar.
Então, tudo aquilo que o corretor oferecer, vai oferecer uma seguradora sólida que está no mercado há muito tempo. Essa é a diferença, então, entre uma associação e uma empresa sólida. Basicamente, entre uma associação e uma seguradora. Sim. Isso. As seguradoras têm regulamentação e são supervisionadas pelo Banco Central. E até agora, as associações não têm regulamentação nenhuma. Nós podemos aqui montar uma associação e sair vendendo uma proteção veicular. A gente elabora um estatuto, cria normas próprias e a pessoa que vai aderir à nossa associação, ele passa a ser sócio. Então, a gente, basicamente, em todas as nossas oportunidades de falar com o consumidor, a gente desaconselha a aquisição, aderir a uma associação. Sim, sim. E falando da questão de corretor, né? O que faz de fato um corretor de seguros? Henrique, quer começar? O corretor de seguros, ele é o intermediário entre o segurado e a seguradora, né? Ele tem a função de oferecer o melhor produto existente no mercado para o segurado. Vamos pegar a hipótese de um seguro de automóvel, que são os seguros mais vendidos, né? O segurado verifica preço, o corretor, oferece preço, né? Verifica qual é o preço mais barato, né? Verifica quais são as coberturas oferecidas pela seguradora, entra em contato com o segurado, verifica a situação que mais se adequa à situação, ao caso dele, né? Por exemplo, você tem um carro que custa 150 mil reais. Hoje em dia, o seguro é feito através da tabela FIPE. Então, a tabela FIPE que vai regulamentar o valor de uma futura indenização, né? Mas tem também as coberturas acessórias de responsabilidade civil, dano material, dano corporal, dano moral, que é quando o segurado se envolver num acidente de trânsito e for culpado, não é? Essas coberturas vão ser acionadas. E isso é interessante o corretor informar ao segurado, deixar bem claro, né, os valores oferecidos, as situações em que essas coberturas vão ser acionadas. O corretor de seguros, na verdade, na minha opinião, nossa lá do escritório, ele é o elo mais importante nessa ligação entre seguradora e consumidor e segurado, né? Ele é um gestor de risco. Quando ele vai visitar um cliente, ele não se limita só a verificar o que o cliente quer. Ele, se ele for profícuo, se ele for proativo, ele vai olhar todo o contexto e já vai ofertar para esse cliente uma série de produtos que existem no mercado segurador. Então, ele não vai se limitar ao seguro de automóvel, por exemplo. Ele pode já oferecer um seguro de vida, ele pode oferecer um seguro empresarial, um seguro saúde. É importante a gente entender que o corretor ele é um gestor de risco. O seguro é risco. Na prática, a seguradora, o segurado paga para a seguradora comprar o risco de um eventual sinistro que possa ocorrer. Há uma transferência de risco. E o corretor ele tem que estar atento a essa transferência de risco. Quando o Henrique falou das coberturas no ramo automóvel, por exemplo, existe a cobertura do casco, então que é a tabela FIPE, geralmente que se opera 100% da FIPE, existem coberturas de 110% da FIPE, mas o principal dentro do ramo automóvel é o seguro de responsabilidade civil, que decorre do uso dessa máquina. Eu, usando um automóvel, posso causar danos a terceiros, que seria, então, a incidência da responsabilidade civil. E a gente percebe que o segurado, o consumidor, tem dificuldade de compreender os valores envolvidos nessas relações de responsabilidade civil. Então, a gente tem percebido apólices de valores muito baixos. E o corretor tem que ter essa percepção e essa capacidade técnica de mostrar para o consumidor de que o valor nem sempre se deve olhar só preço. A gente tem que olhar qual que é a proteção que a gente realmente quer. Então, por exemplo, um seguro de responsabilidade civil de 100 mil de danos materiais,
pela nossa prática, pelas situações que a gente vê no judiciário, é um valor relativamente baixo, porque hoje a maioria dos automóveis já custam mais do que 100 mil reais. Então, se tu der perda total num automóvel que valha 150 mil, já estão faltando 50 mil reais. Então, o corretor tem que ter essa percepção, até porque ele é um técnico, né? E ele tem responsabilidade técnica e civil pelo produto que ele oferta e pelo produto que ele vende, e mostrar para o segurado quais as garantias que ele está contratando, né? A gente nota também que na cobertura de responsabilidade civil tem a garantia de dano moral. E o que é o dano moral no acidente de trânsito? É quando o segurado for culpado e causar uma lesão corporal a um terceiro. Então, nós temos situações, por exemplo, de cobertura de dano moral de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Só que muitas vezes o segurado, o próprio corretor, não se apercebe dos valores das condenações estipuladas pelo judiciário. Então, por exemplo, se o segurado se envolver num acidente de trânsito, causar uma lesão corporal a um terceiro, for culpado, quebrar fratura de uma perna ou de um braço, as indenizações por dano moral podem variar de 7.500 a 15 mil reais, né? Se a lesão for mais grave, a pessoa ficar durante alguns dias ou semanas no hospital, ficar com alguma sequela, a indenização por dano moral pode ser até 50 mil reais, né? E em caso de morte é interessante que aí sim o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tem estabelecido um valor de 100 salários mínimos para cada beneficiário. O salário mínimo está 1.500 e vamos arredondar, 1.500 seria 150 mil reais para cada beneficiário. Então, por exemplo, o segurado se envolve num acidente de trânsito, causa a morte de um pai de família que tem esposa e 2 filhos, são 150 mil para cada beneficiário. Aí nós chegamos em 450 mil reais. Claro que aqui, né, Diomedes, a gente está exagerando um pouco. Exagerando não, essa é a realidade. São poucos os casos que acontecem, mas as pessoas têm que se perceber que pode acontecer uma coisa dessas. Então, a gente vê muitas vezes importância assegurada de dano moral de 20 mil, 30 mil, que no caso de uma lesão mais grave são insuficientes. No nosso contato diário com corretores de seguro, a gente percebe, e eles nos confidenciam isso, que o segurado quer preço, certo? Ele quer pagar o menor prêmio possível. Eu estou usando uma linguagem técnica só para a gente diferenciar. Prêmio é o valor que o segurado paga para a seguradora e indenização é o que a seguradora paga para o segurado. Para o beneficiário. Mas os corretores confidenciam que mas o meu cliente quer preço, né? Evidentemente que ninguém quer um sinistro, ninguém quer um acidente, mas nós temos casos gravíssimos. Nós temos casos de, num único acidente, morrerem 5 pessoas dentro de um automóvel. Então, obviamente, dificilmente vai ter uma apólice que vai abarcar todo o tamanho desse sinistro. Sim. Mas os acidentes de trânsito, eles são mais comuns que a gente imagina, né? Então, o que mais nos preocupa quando nós atuamos num processo dessa natureza é ver que as apólices ainda são contratadas em valores muito baixos. E normalmente, quando acontece uma lesão corporal, um acidente com lesão corporal, o segurado se envolve com um motoqueiro. E aí, certamente, vai ter fratura, né? Vão ter lesões mais graves, né? Amputações de membros, né, por exemplo, também acontece bastante. E tem também a situação do dano estético, né? Dano estético, né? E o pensionamento. Então, se tu num acidente um motoqueiro tem a perna amputada, ele passa a ter uma invalidez permanente, né? E o causador desse acidente é responsável por uma indenização que a gente denomina de pensionamento para o resto da vida. Enquanto ele estiver vivo, tem que pagar o pensionamento para ele, que não se confunde com a contribuição que ele tem com o INSS, né? É uma indenização decorrente da lesão que o causador foi responsável. E essa identificação
quando o segurado ele precisa de mais cobertura, né? Por exemplo, é o próprio corretor que faz isso, como é que ele identifica? Em tese, esse é o trabalho do corretor, essa é a especialidade dele. É numa conversa com o cliente dele, com o segurado, que ele vai extrair as informações e vai avaliar o quanto esse automóvel está em risco, ou qual que é o potencial desse automóvel causar um dano. Por exemplo, ele tem que perguntar se esse cliente tem filhos menores de 24 ou 25 anos, até 18 anos, que possam utilizar esse veículo, se esse veículo é utilizado para ir para a faculdade, para o trabalho. Há uma diferenciação técnica entre o uso comercial, o uso particular, né? Então, é uma série de detalhes que cabe ao corretor identificar, né? Inclusive, existem produtos... A maioria dos produtos, as seguradoras já tem um questionário de avaliação de risco, que é denominado de avaliação de risco. Cláusula perfil, né? Onde existem as perguntas técnicas que já vão ao corretor para ele fazer para o segurado. Mas o corretor tem que ir além disso, ele tem que ter a sensibilidade de captar o quanto nós estamos no exemplo do automóvel, o quanto aquele veículo põe em risco o patrimônio daquele potencial segurado. Né? A gente, por exemplo, um caminhão, uma empresa transportadora, está sempre na rodovia, né? Certamente o risco de causar um acidente é maior do que um carro de passeio que a pessoa só utiliza para andar dentro da cidade. Então, tudo isso o corretor tem que levar para o segurado, explicar as situações, né? Mas como o Diomedes falou, o corretor certamente leva essas situações para o segurado, mas muitas vezes o segurado quer preço, né, Diomedes? Exato, esse é um grande problema que eles nos reportam, os corretores, né? Sim. Mas é um processo gradual, é um processo que vai evoluindo, né? A gente... pela estatística é que a média só 30% a 35% da frota é segurada no Brasil, isso é muito pouco, né? Então, mas é um setor que ano por ano ele tem crescimento, na média de 8% a 11% ao ano cresce o setor de seguros. Né? Os corretores têm muito a trabalhar ainda, né? Muita coisa a oferecer. Sim, é que a gente olha os noticiários, né? Principalmente na questão de seguro de veículo, as pessoas estão de olho no que está acontecendo nas estradas, né? Acredito que seja um pouco disso também, né? Mas eu queria perguntar se essa é uma das diferenciações de corretor e agente, como é que se diferencia isso? Bom, o corretor, então, ele legalmente, né, pela lei, ele é um intermediário. Ele não tem vinculação nem com a seguradora e ele não tem vinculação nem com o segurado. Ele é um profissional técnico, habilitado, ele faz um curso, ele passa por um processo junto à SUSEP, ele tem uma formação, ele tem uma carteirinha, então ele está autorizado a comercializar esse produto. A gente não pode esquecer que o seguro, o contrato do seguro, ele é altamente técnico. Para você ter uma ideia, alguns contratos, a gente chama de condições gerais, chegam a ter 360 laudas. Tem condições gerais que tem 200 laudas. Então, raramente o consumidor vai ler todo aquele contrato. E ele parte do pressuposto, então, que o corretor tem toda essa informação para repassar. E o agente, por sua vez, ele geralmente ele é classificado como um representante da seguradora. É muito comum a gente ver dentro de agências bancárias serem ofertados produtos também, serem ofertados seguros, né? Então o judiciário classifica como aquele profissional que está dentro de uma agência bancária, ele é muito mais um representante da seguradora do que propriamente um intermediário, né? É uma questão técnica de aparência, teoria da aparência. Você entra numa agência bancária e alguém te oferta um seguro, tu imagina que é o banco que está te vendendo aquele produto, não é um corretor necessariamente. A gente está falando mais sobre o seguro do ramo automóvel, né? Mas com relação ao corretor de seguros, como ele, sendo um técnico habilitado, tem ramos mais complexos, seguro empresarial, né, onde o corretor tem que ter todo o conhecimento técnico para explicar para o segurado as garantias que ele está contratando, né? Muitas vezes também
as cláusulas excludentes, as perdas de direitos, lembrando que uma seguradora é diferente da outra. As condições gerais da seguradora A podem ser diferentes da seguradora B, que pode ser diferente da seguradora C. Então, o corretor tem que ter esse conhecimento na hora de passar a situação para o segurado, para depois, na hora de um sinistro, o segurado não falar, mas eu não sabia disso. Né? Mesmo porque, como o Diomedes falou, as condições gerais são extensas. Né? Então, o corretor tem que ser diligente na hora de vender o seguro, né? E informar tudo aquilo que tiver ao alcance dele, né? Para deixar o segurado bem informado, para evitar uma surpresa futura. E o corretor, ele pode ser responsabilizado, no caso, uma falta de diligência na hora da contratação do seguro. Tem que ser bem Aliás, claro. É muito comum isso, né, Henrique? É muito comum o corretor ser responsabilizado civilmente por uma falta de diligência, né? Porque na hora que acontece um sinistro e na eventualidade de uma seguradora recusar uma indenização, a carga do segurado se volta geralmente contra quem que lhe vendeu esse produto, né? E é o corretor. Então, ele acaba buscando um culpado por essa frustração e sobra para o corretor. Então, por isso que a gente sempre, nos contatos que a gente tem com o corretor, recomenda o máximo de diligência. Nós estamos falando mais de produtos massificados, né? Que é o vida, o automóvel, né? Mas, como o Henrique falou, existem grandes riscos em que é uma contratação mais demorada, né? Uma siderurgia, uma petrolífera, uma indústria de grande porte, né? A formação do contrato de seguros, ele tem várias etapas. Ele não é só uma simples contratação. Passa pela primeira etapa de avaliação do risco, aí o corretor toma conhecimento desse risco e tenta colocar esse risco nas seguradoras. Ele bate na porta das seguradoras, numa linguagem coloquial, ele bate na porta das seguradoras e diz, olha, eu tenho uma indústria de siderurgia que eu gostaria de colocar esse risco, ou eu tenho uma indústria química que eu quero colocar esse risco. Aí a seguradora avalia se aceita esse risco, ela faz uma contraproposta de melhorias que tem que ser feitas naquela empresa para que a seguradora aceite o risco de um incêndio, por exemplo, né? Então, esse também é o trabalho de um corretor, né? Saber identificar o risco, levar para a seguradora, ver a proposta que a seguradora oferece e depois voltar para o segurado e dizer, olha, consegui colocar o teu risco em tal companhia. Existem muitos riscos que não são aceitos. A seguradora não é obrigada a aceitar um risco, né? Então, vai novamente da diligência do corretor de saber colocar esse produto, esse risco na companhia que aceita, né? E o corretor, ele não atua só no pós-contrato ou até a realização do contrato. Na eventualidade de um sinistro, ele também tem que dar todo atendimento para o segurado, acompanhar desde do aviso de sinistro, né, até a conclusão, a indenização do sinistro por parte da seguradora. Ou, no caso, até uma negativa de cobertura, dependendo da situação, né, que são raras, né, mas acontece. Então, o corretor tem todo um trabalho antes da contratação, né, na contratação e pós-contratação na eventualidade de um sinistro. Né. E onde entra o advogado especializado em direito securitário nisso? Certo. Ele pode ser tanto consultivo, nesse exemplo que eu dei dos grandes riscos, né? Geralmente essas empresas têm corpo jurídico, né? E desde o início, então, o advogado participa nessa colocação desse risco junto a uma seguradora. O que é pouco comum aqui na nossa situação, mas em grandes empresas, o advogado atua mais como consultor, acompanha o corretor em todo o processo de contratação. Inclusive, ele pode participar nos grandes riscos em discussão de cláusulas contratuais. Inclusive, né, Diomedes, depois no sinistro, quando do sinistro, na regulação, dependendo do risco, do tipo de seguro, tem escritórios que participam também na regulação do sinistro. Na regulação do sinistro. E nos seguros massificados, né, que é o mais comum,
porque a gente sempre acaba caindo no exemplo do automóvel porque é do nosso cotidiano, né? O advogado ele também pode atuar na parte de consultoria, por exemplo, uma transportadora que tem uma frota grande de automóvel, uma empresa de ônibus, ele procura alertar o cliente se aquele produto cobre determinada situação ou não, né? E o mais comum, ele atua quando há efetivamente um sinistro, quando há um acidente de trânsito. Então, o advogado especializado em seguros, ele atua na defesa do segurado, perante o terceiro, perante a vítima, e atua na eventualidade de ter uma negativa de indenização por alguma quebra de perfil ou algum outro motivo que a seguradora entenda que esse sinistro não deve ser pago. Geralmente, o advogado acaba sendo acionado para analisar tecnicamente se há a possibilidade de reverter essa situação junto ao judiciário ou não, né? Basicamente é isso. Sim, e tem diferenciação entre o advogado do segurado, da seguradora e também advogado consultor? A diferença básica é o polo que ele vai se posicionar num processo judicial, né? O advogado da seguradora, por óbvio, então, vai fazer a defesa da seguradora, vai defender os interesses da seguradora. O advogado do segurado, por sua vez, vai defender os interesses dele, consumidor, do segurado. E o outro advogado que você falou, consultor, o consultor depende em que área que ele vai ser acionado. Se ele vai ser acionado por uma seguradora para exarar algum parecer, ou se ele vai ser consultado por um próprio corretor, porque acontece também do segurado, do advogado ter que defender o corretor numa situação, né? E também, Diomedes, tem situações em que o advogado do segurado e da seguradora atuam conjuntamente. E são nos casos, por exemplo, que o segurado sofre uma ação judicial num acidente de trânsito, exemplo que a gente deu antes, né? Um terceiro que se considera, digamos assim, prejudicado num acidente de trânsito, entra com uma ação judicial contra o segurado, né? O segurado, por sua vez, tem seguro de responsabilidade civil, denuncia a seguradora, a lide chama a seguradora para o processo, aí o advogado do segurado e o advogado da seguradora vão trabalhar no mesmo sentido, né, para defender o segurado. Então, nessas situações, o advogado da seguradora e do segurado atuam do mesmo caminho, na mesma direção, digamos assim. Sempre com a ideia de diminuir a indenização ou evitar que se pague algo que não é devido, né? Sim. E eu queria abordar um pouco o marco legal do seguro. O que é ele? Vocês podem dar uma explicação bem didática para o nosso ouvinte, espectador? O marco legal do seguro é uma lei que vai entrar em vigor em 11 de dezembro de 2025, né? É uma lei que moderniza e consolida as normas do seguro. Ela vai, numa legislação única, ela vai tentar abarcar praticamente todas as questões relativas ao seguro, envolvendo tanto segurado, seguradora, regulador de sinistros. Quem mais, Diomedes? Todos os agentes envolvidos nesse ramo. Corretor de seguros também. Corretor de seguros, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando no início, antes o seguro, muito embora ele tenha uma lei própria, né, ele tinha 45 artigos dentro do Código Civil, que tinha um capítulo específico sobre o seguro, né? Então, esse novo marco legal, por incrível que pareça, ele tramitou há 20 anos, né? E agora, então, efetivamente ele vai entrar em vigor. E a ideia dessa lei é trazer mais notoriedade para o ramo de seguro e trazer, de certa forma, mais segurança jurídica e transparência. Pulamos de 45 artigos que tinha no Código Civil para 134 artigos, se eu não me engano, na nova lei. Então, fora os incisos. Então, há uma diferença gritante. Por ser instituída uma nova lei específica, isso vai chamar mais atenção do mercado como um todo, vai chamar mais atenção dos advogados, vai chamar mais atenção de corretores, do consumidor em geral, né? E o objetivo dessa lei, então, é trazer maior segurança jurídica para o ramo securitário,
para que não haja frustrações, porque, bem ou mal, sempre tem aquele que diz, seguro não serve para nada, que, como o Henrique falou, não é verdade, que as seguradoras pagam sim indenizações. O exemplo mais recente que nós temos aqui no Rio Grande do Sul foi a enchente, né? Então, no ramo automóvel, a gente tem notícias e sabe disso, seguradoras pagavam só pelo ticket que a pessoa apresentou que o carro estava no estacionamento do aeroporto, né? Nem se discutiu, a seguradora foi lá e pagou, né? Então, a ideia do novo marco legal, a ideia do legislador, né, é de que se traga mais notoriedade a esse produto, né? E que o mercado dê mais atenção a ele, né? Traga mais transparência. Né? Equilíbrio. Né? O marco legal, ele é um assunto bem complexo, é uma lei bem complexa, ela ainda está sendo estudada, né? Como qualquer lei, ela vai ter o seu tempo de maturação, né? Uma lei, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, demorou uns 10 anos até ser bem absorvido pela sociedade. A gente acredita que também que o novo marco legal também vai demorar um bom tempo para ser absorvido por todos os operadores, né, desse sistema econômico que é o seguro. O próprio judiciário vai ter que readequar algumas jurisprudências, algumas vão ser pacificadas agora com a nova lei e outras vão ter novas jurisprudências sendo criadas, mas é isso, é uma lei que veio para dar um destaque ao seguro e para que as companhias seguradoras fiquem no Brasil, né? Nós não podemos ter uma lei que só protege o consumidor, porque nós não podemos esquecer que é um mutualismo, né? Então, no momento em que as seguradoras começam a só pagar indenizações ou indenizações indevidas ou muitas vezes decorrentes de fraude, a companhia vai fechar as portas e vai voltar para o país de origem, né? Então, basicamente é isso. Né? Nesse nova lei do seguro que a gente fala do marco legal dos seguros, são vários artigos e alguns deles vão depender de interpretação. A seguradora pode interpretar de um jeito e o segurado de outro jeito. Então, várias situações vão parar no judiciário também, e o judiciário vai ter que dirimir essas questões e vai dizer se a pretensão da seguradora vinga ou do segurado. Então, a jurisprudência muitas vezes leva 4, 5, 6 anos para consolidar um entendimento. Então, essa lei entrando em vigor agora no final do ano, certamente vão ter interpretações que vão levar 4 ou 5 anos para ser consolidadas, né, Diomedes? Mas basicamente o objetivo da lei é trazer segurança jurídica. Que se entendia que aqueles 45 artigos do Código Civil eram insuficientes, muito embora a SUSEP tenha uma série de normas regulamentadoras, né? Mas o objetivo mesmo é trazer segurança jurídica, ressaltando que o seguro essencialmente é um contrato de boa-fé, as pessoas não podem faltar com a verdade na hora de contratar um seguro, tanto o segurado quanto a seguradora têm que ser transparentes no que eles estão tratando, né? Para que depois não tenha surpresas. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se vocês querem complementar com alguma informação para os nossos ouvintes e espectadores, alguma dica plus aí nesse sentido de seguro. Eu acho que o marco legal demanda um episódio específico, né? Ou mais de um. Olha aí, tá aí a dica para o nosso próximo episódio, então. Então pode ser, aí. Vamos trabalhar nisso aí. É isso aí, perfeito. Então, Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Obrigado, Nadine. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Ativa o sininho, compartilha, siga a gente no canal, porque com certeza terão mais episódios de Advogados Seguros por aqui.